Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente detalhou a captação e agora nós vamos ver as adutoras, né? E por que a gente precisa estudar as adutoras, né? Porque nós vimos lá vazão, né? Nós temos o consumo, temos demanda e agora a gente precisa fazer o dimensionamento das tubulações que vão levar essa vazão até o destino final, né? As adutoras são as tubulações que interligam esses pontos, desde a captação até lá na rede de distribuição. Então, é importante ressaltar aqui que o dimensionamento que nós vamos ver na aula de hoje, ele serve apenas para as adutoras, a gente não consegue aplicar eles para a rede de distribuição. A gente viu lá em hidráulica 1 um pouquinho de rede de distribuição, vimos o dimensionamento, nós vamos rever aqui em saneamento, mas esse dimensionamento que nós vamos ver na aula de hoje, ele serve apenas para as tubulações de adutoras. Então, vamos lá? Vamos falar um pouco da adução de água. Bom, nós vimos na última aula a captação. Então, nós calculamos vazão, o consumo, né? O que era demandado. Agora, a gente vai ver o dimensionamento dessas adutoras. Além disso, nós vamos ver as condições de operação, quais são os fatores importantes a serem observados quando nós estivermos fazendo o dimensionamento dessa parte do sistema de abastecimento. Então, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Essa parte... tudo que nós vamos falar na aula de hoje está muito bem escrito no livro do professor Tsuchiya, que é o livro que nós estamos utilizando como referência para essa disciplina. Então, eu aconselho a vocês que, além de assistirem a aula de hoje, deem uma olhada lá no livro, porque essa parte é uma parte muito extensa, né? Então, eu trouxe aqui os principais pontos, embora tenham algumas coisas que vale a pena dar uma olhada lá no livro. Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai classificar, né, as adutoras. As adutoras são tubulações que interligam as etapas, né? Então, aqui nós temos adutoras que interligam a captação até a estação de tratamento. Então, essa tubulação aqui é denominada adutora de água bruta, né? Porque ela recalca uma água que está, né, in natura, ela não foi tratada ainda, então, água bruta. Né? E ela é uma adutora por recalque porque ela tem uma estação elevatória aqui instalada, né? Bom, após a ETA aqui, nós temos uma outra adutora. Aqui a gente já tem a adutora de água tratada, né? Essa adutora aqui, provavelmente por gravidade. Aqui uma outra adutora que interliga dois reservatórios, o reservatório da ETA até o reservatório de distribuição. Aqui uma outra adutora, né, de água tratada também, e aqui uma outra adutora que interliga aqui esse reservatório até um reservatório elevado, né, essa adutora aqui por recalque, tá certo? Então, nós temos aí canalizações que conduzem a água até a rede de distribuição, desde lá a captação. É muito comum que essas adutoras, elas funcionem com uma linha única, né, e por isso, quando a gente tem o rompimento de uma adutora ou eventualmente a manutenção da linha, vai faltar água, né? Então, é uma parte muito importante do sistema. O rompimento de uma adutora, ela faz faltar água na rede de distribuição, que é um grande problema. Então, nós temos aí, né, a definição. As adutoras são canalizações dos sistemas de abastecimento de água que conduzem a água para a unidade que precedem a rede de distribuição. Então, a adutora, ela vem até aqui. Até aqui, ó. Após isso, a gente já tem rede de distribuição. Aqui nós temos um outro método de dimensionamento. O método que nós vamos ver hoje se aplica apenas para as adutoras. Nessa imagem, nós temos uma adutora para mostrar para vocês, né? São tubulações robustas que vão interligar aí as etapas. E aí, a gente pode classificar as adutoras com relação à natureza da água transportada. Então, nós temos adutoras
de água bruta, que transporta a água bruta, né? Ou adutoras de água tratada, que transporta a água a partir da ETA, né? Aí nós temos algumas coisas importantes que nós temos que pensar, né? Uma tubulação que ela está pressurizada, né? Funciona aí sob pressão, conduto forçado, ela evita a contaminação dessa água que está tratada, eventualmente por algum patógeno. Então, as adutoras que partem da estação de tratamento, é interessante manter essa tubulação pressurizada para evitar a contaminação da água. Já as adutoras de água bruta, elas podem ser até adutoras por gravidade, sem ter pressão atuando, né, em conduto livre, que essa água ela não tem problema, né, ela já estava exposta para a atmosfera, em contato com a natureza, então essa água ela pode ter aí um transporte diferente do transporte da água que já está tratada, né? Então é importante pensar nisso. As adutoras também podem ser classificadas com relação à movimentação da água, né? A energia que a gente tem ali disponível. Então, ela pode ser uma adutora por gravidade, em que o próprio desnível consegue ser energia suficiente para movimentar a água de um ponto até o outro. Pressurizadas, né? Então, a adutora por gravidade ela pode ser tanto pressurizada quanto sob pressão atmosférica, né? Conduto livre. Então, a gente tem por gravidade em conduto forçado ou conduto livre. Adutoras por recalque só funcionam, né, com conduto forçado, porque a gente precisa ali manter uma determinada pressão na tubulação. Ou, eventualmente, a gente pode ter a combinação desses dois casos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma adutora por gravidade em conduto forçado. A gente observa que a linha piezométrica, então, por conta da linha piezométrica estar acima do eixo da minha tubulação, né? A gente sabe, então, que a pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica, por isso, uma adutora em conduto forçado. Então, aqui, a própria gravidade permite o deslocamento da água, né? E como a linha piezométrica ela está acima, a gente entende que ela está pressurizada. Geralmente utiliza-se esse tipo de adutora, né, por gravidade em conduto forçado, para manter a qualidade da água, conforme eu já discuti com vocês. Nesse segundo momento, a gente tem aqui uma adutora por gravidade em conduto livre, então essa tubulação ela está aberta à atmosférica, à pressão atmosférica, né? Então a pressão que age no meu fluido é a própria pressão atmosférica. Eu tenho um desnível que faz com que essa água parta de um ponto, né, e vá até outro, que promove o movimento da água. E a pressão atuante aqui é a própria pressão atmosférica. A linha piezométrica ela é coincidente aqui com o nível d'água. Ou então a gente pode ter uma adutora, adutora por gravidade, com trechos em conduto livre e outros trechos em conduto forçado, né? Tem hora que a linha piezométrica está acima, né? Tem horas que ela vai estar abaixo, né? É lógico que dependendo do ponto de onde você retira a água e o ponto de onde você vai entregar, esse traçado aí vai depender das condições topográficas do meu terreno. Então, por isso que eu eventualmente tenho a necessidade de fazer, né, a adutora em conduto livre, e pode ser que eu tenha a necessidade de fazer ela em conduto forçado em alguns pontos. Isso tudo vai ser importante saber, né, para a gente entender qual vai ser o tipo de adutora e, a partir desse tipo de adutora, qual vai ser o dimensionamento mais adequado para a gente definir o diâmetro. Até aqui, o consumo, vocês já viram como é que faz. Vocês já sabem a vazão, agora o que falta é definir o diâmetro. A adutora também pode ser por recalque, e a diferença de cota entre o ponto de captação até o ponto que eu vou entregar a água, que vai definir se vai ser por gravidade ou por recalque, né? Nesse caso aqui, eu preciso de uma bomba para elevar a energia desse fluido e conseguir recalcá-lo até um outro ponto. Aqui nós vamos
seguir, né, um outro método de cálculo diferente da adutora por gravidade. E esse recalque ele pode ser simples ou pode ser duplo, né? Eu tenho duas bombas para recalcar o meu fluido. Eu vou precisar de mais um ponto de bombeamento para elevar a pressão dessa água com a mesma vazão. E ainda a gente pode ter adutoras mistas, né? Que eu vou ter trechos por recalque, onde a topografia me permitir, me necessitar, né? Então, aqui eu tenho um ponto mais baixo, um ponto mais alto, eu preciso recalcar essa água. Aqui a topografia já permite que o escoamento se dê por gravidade. Então, eu vou dimensionar essa parte utilizando um método de dimensionamento e essa outra parte vai ser dimensionada utilizando-se um outro método de dimensionamento. Bom, as vazões de adução nós já vimos na última aula, né? Lembrando que para o dimensionamento nós devemos considerar o horizonte de projeto, então, qual é a vida útil da obra, qual é a evolução da demanda de água, então, a evolução da população, né, que vai demandar minha água, quais são os custos da obra, a flexibilidade na ampliação do sistema, então, se eu tenho um sistema que ele é flexível de ampliar, então eu posso fazer a minha obra em mais de uma etapa, né? Eu posso prever uma etapa que atenda aquele consumo eventualmente para algum tempo determinado e prever que essa etapa, né? E prever que eu consiga ampliar futuramente numa segunda etapa para atender o crescimento populacional. Então, isso também é válido. Né? E também levar em consideração o custo de energia elétrica. Então, tudo isso vai influenciar no dimensionamento da adução. A vazão de adução, né, que depende do consumo, enfim, e dependendo aí do período de funcionamento, se eu trabalho 24 horas por dia ou se eu tenho uma adução por bombeamento, eu talvez não queira manter a minha bomba funcionando 24 horas por dia. Né? Talvez isso daí não seja interessante devido ao custo da energia elétrica. Então, pensar também sobre esse aspecto. E aí, agora nós vamos lembrar, né? Já que a vazão é uma variável tão importante para o dimensionamento e que se eu errar esse valor, eu erro todo o meu dimensionamento, eu posso jogar todos os meus cálculos fora, a gente vai recordar aí um pouquinho como é que a gente faz o cálculo das nossas vazões, né? De adução. Então, da captação até a estação de tratamento, eu vou usar o coeficiente K1 no dimensionamento, no cálculo da vazão, né? Então, eu vou considerar o dia de maior consumo. Além disso, eu tenho que considerar o consumo feito ali na ETA e, eventualmente, vazões específicas. Se eu não tiver reservação, né? Se eu não tiver esse trecho aqui com reservatório, eu posso ter uma captação direta, né? Uma adução sem reservação, eu tenho que considerar a vazão total, né? As variações tanto diárias quanto horárias na minha vazão. Então, considerar os coeficientes K1 e K2 se eu não tiver reservação. Se eu tiver reservação, eu tenho aqui que tanto aqui, né, desde o reservatório desde a estação de tratamento até o reservatório de distribuição, eu vou utilizar simplesmente o coeficiente K1, né? E após o reservatório, eu vou usar os dois coeficientes, K1 e K2. Só dando uma recordada aí na última aula. As vazões indicadas correspondem a um período de funcionamento da adutora, do sistema, né, de 24 horas por dia. O período de funcionamento ele vai ser função do dimensionamento hidráulico. Se eu tenho uma adução por gravidade, ela vai funcionar 24 horas por dia. Se eu tenho uma adução por recalque, é interessante que eu pare as minhas bombas, né? Pare de funcionar no período aí de 5 às 10 horas da noite, que é um período aí que eu posso economizar na energia elétrica. Então, eventualmente, as bombas, elas funcionam em torno de 16 horas por dia, né? Que é mais interessante dessa forma. Eu tenho aí, né, o dimensionamento da adutora, ele é feito com base na equação de Bernoulli. Então, a gente tem que a hidráulica para as adutoras, né, tem como base a equação da energia aplicada entre duas seções transversais do meu escoamento.
Então, eu tenho uma diferença de cota, o meu Z, eu tenho a pressão e eu tenho a carga devido à velocidade que eu estou desenvolvendo ali naquela tubulação. Além disso, eu ainda tenho também que considerar uma perda de carga ao longo da minha tubulação. Essa perda de carga ela vai ser dimensionada, né, por aquelas equações que a gente viu lá em hidráulica 1. Se for conduto livre, a gente tem a equação de Manning. Se for conduto forçado, a gente pode usar Hazen-Williams, a fórmula universal, enfim, todas aquelas equações de perda de carga que nós utilizamos na hidráulica 1. Então, aqui relembrando um pouco, né, a linha piezométrica, ela é dada pela carga piezométrica, que é, né, a própria energia potencial, somada à energia de pressão, né? No caso de eu ter um conduto livre, a linha piezométrica, ela coincide com a superfície, o nível da água, né? Então, eu não tenho pressão acima da pressão atmosférica. Então, vou considerar apenas a cota, né? Z1 mais Y1. Já em condutos forçados, eu tenho que considerar a cota, a carga de pressão e a carga de velocidade também, assim como no escoamento em conduto livre. Então, só recordando aí, linha de energia, linha piezométrica. É comum ainda utilizar a equação da continuidade, né? Nós já vimos lá em hidráulica que a vazão é a área da seção 1 vezes a velocidade na seção 1, que é igual à área na seção 2 vezes a velocidade média na seção 2. Em canais pode ser necessário acrescentar as perdas por evaporação, mas a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso por aqui, né? Então, a gente vai ter lá a perda de carga que nós temos que quantificar no nosso escoamento. Então, nós temos perdas distribuídas e perdas localizadas. Em condutos livres, a gente pode empregar a equação de Chese, né? Então, velocidade é igual ao coeficiente de Chese vezes raiz do raio hidráulico vezes a declividade da linha de energia. E aí, basta fazer o dimensionamento, né? A gente calcula a velocidade, é possível calcular a vazão e assim vai. Ou a equação de Manning, que é uma adaptação da equação de Chese, né? A gente chama lá o coeficiente de Chese de raio hidráulico elevado a 1/6 sobre N, e aí coloca lá na equação da velocidade. A gente pode dimensionar utilizando a equação de Manning. O coeficiente de rugosidade de Manning, ele é tabelado e é em função do tipo de material que eu estou utilizando no meu conduto. Para condutos forçados, nós temos aí, né, a primeira equação que nós vimos lá, a fórmula universal, que ΔH, perda de carga, é função do coeficiente de atrito, multiplicado pelo comprimento da minha linha, né? Esse comprimento L, ele depende, basicamente, eu sei do ponto que eu estou captando a água e o ponto que eu estou levando a água. O meu L é a própria distância, né, entre esses dois pontos. Qual que vai ser o comprimento da minha tubulação? É só medir. Isso é um dado, né, do problema. A velocidade, eu tenho aí algumas velocidades máximas e mínimas que são usuais para adotar na tubulação de adução. O diâmetro, que é algo que eu quero encontrar, enfim. Então, eu consigo dimensionar por aí. Lembrando, né, que o fator de atrito, ele varia em função do número de Reynolds para o escoamento, da rugosidade, das dimensões da tubulação e de outros fatores. Uma outra fórmula muito empregada, a fórmula de Hazen-Williams, a gente pode empregar ela até nos nossos exercícios, nós vamos utilizar essa fórmula, né, como sendo a que mais vamos empregar. Então, que a perda de carga unitária, que é a perda de carga dividido pelo comprimento total da tubulação, é igual a essa expressão aqui, né? A gente tem também em termos da vazão ou de velocidade. O valor do coeficiente C para a fórmula de Hazen-Williams, ele também é tabelado, depende do tipo de material que a gente emprega na nossa tubulação e se é um tubo novo ou usado. As perdas localizadas, elas são avaliadas em função de um coeficiente adimensional que vai depender, né, da singularidade, do número de Reynolds, da rugosidade e da velocidade média e da aceleração da gravidade. Então, a gente tem aí as perdas de carga
localizadas, que a gente também pode ter tabelado o valor do coeficiente K, né? Dependendo do tipo de peça que nós vamos empregar nas nossas adutoras. Nessas peças, né, a gente vai ter uma perda de carga ali, ponto a ponto. Bom, é importante nós analisarmos o traçado da adutora, né? Esse traçado, ele deve levar algumas coisas em consideração. A adutora, ela deve ser implantada de preferência em ruas e terrenos públicos para facilitar a sua operação, manutenção. Deve-se evitar um traçado onde o terreno é rochoso, pantanoso ou que tenha características não adequadas. A adutora, ela deve ser composta por trechos ascendentes com declividades não inferiores a 0,2% e trechos descendentes com declividades não inferiores a 0,3%. Mesmo em terrenos planos, é legal que a gente consiga fazer essa adutora, né, com uma certa declividade. Quando a inclinação do conduto for superior a 25%, vai haver necessidade de utilizar blocos de ancoragem para dar maior estabilidade ao conduto. Não se devem executar trechos de adução horizontal. No caso do perfil do terreno ser horizontal, o conduto ele deve apresentar alternadamente perfis ascendentes e perfis descendentes. São recomendados os traçados que apresentem trechos ascendentes longos, então trechos que sobem mais longos, com pequena declividade, e trechos descendentes curtos, né, com uma declividade maior, para ganhar mais energia aí. A linha piezométrica da adutora que está funcionando em regime permanente, ela deve situar em quaisquer condições de operação que sejam acima da geratriz superior do conduto. Uma vez que nós definimos o esquema geral do nosso sistema de abastecimento, com a posição das diversas unidades em planta, a gente vai definir agora o traçado da adutora, que normalmente é feito em função das características topográficas do terreno, né? No entanto, a gente vai ter que levar em consideração alguns aspectos, né? Por exemplo, a influência do plano de carga e da linha piezométrica, né? Então, a gente tem aí o plano de carga absoluto, que tem a energia total, né? Do ponto com maior energia do nosso sistema. O plano de carga efetivo, que leva em consideração as pressões, né? Em relação à pressão atmosférica. Nós temos a linha piezométrica, tanto a absoluta quanto a efetiva. Todos esses conceitos nós vimos lá em hidráulica 2, né? Então, esse traçado da adutora, ele vai depender da posição da tubulação em relação ao plano de carga e em relação à linha piezométrica, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, uma adutora por gravidade com a sua tubulação assentada abaixo da linha piezométrica efetiva, né? Nesse caso, né, é uma adutora que está ligando dois reservatórios que são mantidos em nível constante. Essa adutora, ela vai apresentar esse esquema que a gente está observando na figura, né? Bom, nesse caso, a adutora, ela encontra-se na sua totalidade abaixo da linha de carga efetiva, que está aqui, né? Então, ela está abaixo da linha de carga efetiva, da linha piezométrica efetiva, de modo que as seções da adutora estão submetidas a uma carga de pressão positiva. Nessa condição, a perda de carga total é igual ao desnível geométrico correspondente à própria diferença de cotas entre os reservatórios, né? Então, aí a gente tem a nossa perda de carga. Quando a tubulação ela coincide com a linha piezométrica, é o caso aí do escoamento em conduto livre. É recomendável, né, que nas situações reais sejam projetadas as adutoras com essa posição, né, ou quando for conduto forçado, na posição que a gente viu no slide anterior. Porque se a tubulação cortar a linha piezométrica efetiva, as condições de funcionamento não vão ser tão satisfatórias. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a tubulação, ela está acima da linha piezométrica efetiva, no entanto, abaixo da linha piezométrica absoluta. Então, eu tenho trechos da tubulação que estão acima da linha piezométrica efetiva,
né? Nesse caso, com a adutora previamente cheia, o escoamento ele vai acontecer em condições normais sob a perda de carga ΔH, né? Entretanto, como a linha piezométrica absoluta corta a nossa adutora, né, entre os pontos A e B, que estão aqui, nesse trecho a pressão vai ser inferior à pressão atmosférica local. E aí a gente vai ter a formação de uma pressão negativa. Nesse trecho, o escoamento ele torna-se irregular, né? Porque há a formação ali de bolhas de ar e consequente diminuição da vazão do escoamento. Essa não é uma condição que a gente pode recomendar ventosas para expulsar o ar, porque nesse caso entraria mais ar, né? Sendo necessários outros equipamentos para extrair aquele ar. Quando a adutora, por gravidade, ela tem trechos da tubulação acima da linha piezométrica efetiva e do plano de carga efetivo e abaixo da linha piezométrica absoluta, essa tubulação vai estar funcionando como um sifão, né, em condições precárias, exigindo aí uma escorva sempre que entrar ar na tubulação. Bom, e aí a gente pode observar o traçado de uma adutora, né, tanto em planta quanto em perfil. Então, nós observamos o traçado dessa adutora aqui em planta, ela sai da captação aqui no rio, né, a gente tem o recalque, essa adutora, ela caminha aqui por um trecho e é levada até a estação de tratamento. A sua elevação é mostrada aqui, né? Então, a gente precisa do recalque porque eu tenho que recalcar a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Então, a minha ETA, ela tá numa cota superior à cota que eu estou fazendo da minha captação. Então, o perfil da minha adutora, ele vai aumentar, né? Ser elevado, e eu tenho que ter uma estação de bombeamento. Bom, os parâmetros aí que eu tenho para o cálculo da minha adutora são vazão, velocidade, perda de carga unitária e o próprio diâmetro, né? Lembrando que a adução por gravidade ela pode ser feita tanto em conduto forçado quanto em conduto livre. Se eu tiver uma adutora por gravidade em conduto forçado, né, o escoamento ele vai se dar entre um nível d'água mais elevado, de cota Na1, até um nível mais baixo, de cota Na2. E a diferença de cotas é a própria energia disponível que eu tenho para o meu escoamento. Então, a perda de carga ela é dada, né, por ΔH, que é a diferença de cotas, sobre L, né, a perda de carga unitária. Então, eu tenho a minha perda de carga, eu conheço a vazão que eu quero levar, vou fixar um valor para velocidade ou para perda de carga unitária e vou avaliar qual é o meu fator, o meu coeficiente de atrito. Então, nesse caso, geralmente se conhece a vazão, voltando aqui. Geralmente eu conheço a vazão, o diâmetro é o parâmetro que eu quero calcular. Como eu tenho duas equações, a da continuidade e a da perda de carga na tubulação, eu fixo aí um desses parâmetros, ou o V, ou a velocidade, ou a perda de carga, e determino o diâmetro. Em seguida, eu verifico se o valor do diâmetro ele é aceitável, né? Bom, a velocidade na tubulação é um parâmetro que eu tenho que estudar. Pequenas velocidades favorecem a formação de depósitos de materiais que são sedimentáveis na tubulação e dificultam aí a remoção hidráulica de ar nos pontos altos. Por outro lado, se eu tiver velocidades muito elevadas, eu tenho uma perda de carga muito grande e eu tenho, eventualmente, aparecimento de transientes hidráulicos, né? E essa sobrepressão nas tubulações vão variar conforme a velocidade. Nós vamos ver uma tabela que regulamenta aí as velocidades mínimas e máximas para o escoamento da água nas adutoras, né? No geral, adota-se aí um valor de 0,5 metros por segundo como velocidade mínima para não haver deposição
de sedimentos na nossa tubulação. E a velocidade máxima, ele não deve ultrapassar o valor de 3 metros por segundo, tá? Devido a todos esses fatores que eu comentei com vocês. Nós temos aí também o dimensionamento utilizando a equação de Hazen-Williams, nós temos a perda de carga unitária, enfim, né? Com a equação da continuidade, a gente consegue avaliar qual que vai ser o diâmetro da nossa tubulação. Então, como eu falei para vocês, eu tenho limites máximos e mínimos para velocidade, embora nós temos possibilidade de adotar, né, velocidades maiores do que a de 3 metros por segundo, no geral, é usual que se adote uma velocidade máxima de 3 metros por segundo. Se eu tiver uma adutora por gravidade funcionando como um conduto livre, eu vou empregar a equação de Manning, como a gente viu lá em cima, e o coeficiente de rugosidade ele é dado em função do tipo de material. Bom, e agora a gente tem o dimensionamento da adutora por recalque, que é bem diferente do dimensionamento da adutora por gravidade, né? Quando eu quero tirar a água de uma cota inferior para uma cota superior. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma bomba, né, para fazer a elevação da energia do meu fluido, e eu tenho aí que calcular a altura manométrica, né, que a bomba tem que vencer, que leva em consideração o desnível e as perdas de carga. Bom, eu tenho que observar que o dimensionamento das adutoras por recalque, ele deve levar em consideração aspectos econômicos financeiros, né, considerando aí alguns custos. Né? A determinação desse diâmetro, então, é feita levando-se em consideração o mínimo custo de implantação, de operação e manutenção do sistema elevatório. Então, por isso, a escolha final do diâmetro da adutora, ela é feita após um cotejo técnico-econômico para diferentes valores de diâmetro da tubulação. E aí eu vou considerar os custos de aquisição e assentamento dos tubos, peças e aparelhos, da aquisição do conjunto motor-bomba, que é adequado a cada valor de diâmetro, da operação, da manutenção e do consumo de energia elétrica. Além disso, eu tenho que verificar os valores, né, de amortização, taxas de amortização e de juros, para verificar, né, se aquele dimensionamento ele está condizente e eu não esteja perdendo dinheiro. Então, se a gente observa o seguinte, lembrando lá também da hidráulica 1, dei uma recordada lá, se eu aumento o diâmetro do conduto, a perda de carga ela vai ser menor, né? Se eu estou aumentando o diâmetro, eu tenho uma menor perda de carga. Então, dessa forma, a bomba que eu vou precisar utilizar, ela precisa ter uma potência menor. No caso, se eu diminuir a minha bomba, se eu diminuir o diâmetro da minha tubulação, eu tenho um diâmetro mais barato, né? Porque essa tubulação com diâmetro menor, ela custa menos. No entanto, a longo prazo, devido à perda de carga ser maior, eu vou ter um gasto maior com energia elétrica, porque a minha bomba, ela precisa de uma maior potência, já que a perda de carga é maior. Então, eu tenho que comparar esses custos e observar qual que vai ser o meu custo mínimo, né? Então, eu vou adotar aí um diâmetro econômico que vai estar relacionado ao custo mínimo. Nas adutoras por recalque, a velocidade econômica tem se situado aí entre 1 a 1,5 metros por segundo. Então, a velocidade da adução. Então, o que nós temos de novidade aqui é que em adutoras por recalque nós temos a fórmula de Bresse, que nos vai dar um diâmetro econômico. No caso da adutora funcionando 24 horas por dia, eu tenho que o diâmetro é um coeficiente K vezes raiz da vazão. Esse coeficiente é o coeficiente de Bresse e ele é função da velocidade econômica, né? Como sendo aí raiz de 4 sobre π vezes velocidade econômica. No geral, pode-se adotar esse coeficiente como 1,3 ou 1, né? No geral, adota-se aí o valor de 1. Então, o diâmetro ele passa a ser
a raiz da vazão. Se eu tenho uma adutora funcionando, que funciona alguns períodos de hora, algumas horas por dia, né, por um período de menor que 24 horas, que é o mais usual, muitas vezes a gente trabalha num período aí de 16 horas por dia, por aí, a gente pode empregar essa equação, 1,3 ou 1 também, que é mais usual, adotar esse coeficiente como 1, o número de horas de funcionamento dividido por 24 elevado a 0,25 vezes raiz da vazão em metros cúbicos por segundo. Muitas vezes esse valor ele não vai dar redondo, ele vai dar um valor quebrado. Por exemplo, eu posso achar aí que o diâmetro é 159, né? Eu tenho diâmetros aí de 200 milímetros, diâmetros comerciais, né? Então, ao invés de eu arredondar para cima, na prática eu vou pegar alguns diâmetros próximos aos comerciais, próximos ao diâmetro que eu dimensionei pela fórmula de Bressi, e vou fazer um comparativo, né, do custo que eu tenho com a implantação, com a operação desse diâmetro e comparativo com a implantação. Então, vou verificar quais são os custos de implantação e custos de operação de energia elétrica, enfim, perda de carga, e verificar qual é aquele diâmetro que é o mais econômico para mim dentre esses três que eu peguei para fazer a comparação, né? Então, a análise econômica vai ser feita através do critério do valor presente, que leva em consideração uma taxa de juros, né? Então, eu tenho aí uma taxa de desconto de 12% ao ano, ou a taxa indicada pelo órgão financeiro. Eu vou considerar que todos os custos não comuns, eles devem ser verificados, né? Então, custos de aquisição, implantação, custos do equipamento, despesa com energia elétrica, para cada diâmetro. As obras comuns, que são tubulação elevatória, blocos de ancoragem, isso daí eu não preciso considerar na minha análise comparativa. Vou definir quais são as minhas etapas de implantação da adutora e do conjunto motor-bomba e vou estudar alternativas, né, com o mesmo tipo de bomba e também com a mesma modulação para os diferentes diâmetros. Então, basicamente, com aqueles diâmetros que eu selecionei, né, próximos daquele encontrado pela fórmula de Bressi, eu vou lá para o lado econômico. Nós verificamos qual é o custo de comprar uma tubulação de um diâmetro maior ou menor, dependendo da extensão. Com esse diâmetro, eu verifico qual que é a perda de carga. Então, com um diâmetro menor, eu tenho uma perda de carga maior, então eu vou precisar de uma potência de bomba, né? Então, maior. Então, a longo prazo, talvez eu gaste mais com energia elétrica nesse processo. Então, eu faço uma análise de custo de operação com custo de implantação. Então, tá aí o que eu disse, né? Tá aí nesse slide. Bom, o material também, eu tenho que considerar alguns parâmetros para considerar a escolha do meu material, né? Avaliar qual que é o melhor material em cada caso. Então, pode ser que eu tenha que recalcar a água. Então, o material ele precisa ser um material que funciona bem com pressão. Às vezes, o dimensionamento, ele funciona, primeiramente, é um dimensionamento hidráulico, depois ele vai passar por essa parte mais estrutural, né, de implantação. Então, tem que considerar a qualidade da água, se é uma água tratada ou uma água bruta. Então, o material ele precisa preservar a qualidade da água. A quantidade da água, então, se for uma quantidade muito elevada, talvez eu tenha que ter um material com uma resistência maior, né? Não provocar vazamentos nas juntas, não deve ser um material que não provoque trincas, corrosões, deve sustentar a pressão da água e deve promover uma economia. Então, é usual empregar tubulações de tubos metálicos, né? Como aço, ferro fundido, dúctil, ferro fundido cinzento, e também tubulações não metálicas, embora os tubos metálicos eles sejam bem mais empregados. Materiais plásticos como PVC, poliéster, concreto protendido e cimento amianto.
As vantagens de se utilizar tubos de aço são devido às altas resistências em relação às pressões, tanto internas quanto externas, a sua estanqueidade devido à utilização de juntas soldadas. Eu tenho a possibilidade de empregar vários diâmetros e diversos tipos de juntas, e é um material competitivo, principalmente quando eu estou tratando aí de diâmetros maiores e pressões maiores. A desvantagem é a pouca resistência à corrosão externa. Eu devo ter uma precaução maior para o transporte e armazenamento, devo preocupar aí com a dilatação térmica e o dimensionamento das paredes do tubo com relação ao seu colapso. Bom, é importante, a gente viu aí o dimensionamento das tubulações das adutoras, enfim. Tudo isso deve ser levado em consideração e a questão da operação também deve ser levada em consideração. Eu tenho um problema aí na adutora, que é um problema bastante preocupante, que é o eventual parada no fornecimento da água. Isso daí ela pode, por exemplo, uma falha operacional dos meus dispositivos podem provocar aí um retorno da água abrupto e eventual rompimento dessa tubulação, que está transportando uma vazão considerável. Então, eu posso causar prejuízos, danos irreversíveis aí à montante, né, da minha adução. Então, eu tenho algumas condições operacionais que a minha adutora pode trabalhar. A condição normal, que é a condição prevista em projeto, né, e eu posso fazer a manobra das válvulas, fazer o enchimento e esvaziamento da minha adutora. Tem uma condição emergencial, que leva em consideração a falha operacional dos dispositivos que estão constituindo lá, ou uma condição catastrófica, né, que aí constitui um acidente operacional que provoca aí riscos à vida ou danos excepcionais, como, por exemplo, a ruptura da tubulação e um ponto baixo, que é o ponto de maior preocupação aí nas adutoras. Então, inicialmente, no início da operação da minha adutora, eu tenho que ter algumas preocupações, né? Para encher a adutora, deve ser feita aí a expulsão plena do ar com admissão gradativa e lenta daquela água, né? Então, eu tenho aí uma velocidade média para o enchimento da minha adutora de 0,3 metros por segundo. A expulsão do ar é feita utilizando-se dispositivos adequados, né? Por exemplo, as ventosas. Então, a gente tem, por exemplo, que a pressão da água pode ser muito significativa. Então, principalmente em trechos que eu tenho curvas, enfim, que essa água ela pode provocar aqui uma força e acabar rompendo a minha tubulação. Nesse caso, pode ser previsto aí blocos de coroamento que vão restringir a tubulação ao movimento aqui, né, devido a esse impacto da água da tubulação que vai fazer uma curva, né? Então, a força centrífuga aqui, ela vai tender a romper essa tubulação e o meu bloco de coroamento, ele resiste a essa força, né? Então, eu tenho bloco de ancoragem, perdão. Então, eu posso empregar esses dispositivos como dispositivos de proteção. Também, quando eu tenho tubulações que estão muito inclinadas, os blocos de ancoragem, eles são utilizados para ancorar mesmo as tubulações que estão muito inclinadas. Então, eu tenho uma tubulação que está inclinada, eu faço a ancoragem dela utilizando esses blocos, né? Um problema muito recorrente nas adutoras são o problema de corrosão e de incrustações, né? A gente tem que ter noção disso por conta da qualidade da água. Então, eventualmente, se eu tiver presença de metais que vão incrustar na minha água, esse material ele pode ficar. E aí, eu vou diminuindo, reduzindo o diâmetro dessa tubulação com a incrustação, eu vou tendo aqui uma sedimentação desse material, né? E aí, a longo prazo, o diâmetro da tubulação ele vai diminuindo, eu vou ter uma maior perda de carga e eu vou ter aí um maior custo
energético, né? Então, isso é um problema. Também o problema de corrosão, que ao invés de eu depositar os sedimentos, eu vou comendo, né, o sedimento aqui na minha tubulação. E aí pode provocar vazamentos. Então, esses problemas são muito comuns, tanto em redes de distribuição de água, quanto nas adutoras. Tem até um equipamento que é muito utilizado para retirar essa sedimentação, chamado de tatuzinho. Então, é importante que o engenheiro que está dimensionando essa tubulação, ele deve pensar na reabilitação da rede. No Brasil, isso é um grande problema. O engenheiro responsável, ele só pensa em ampliar a rede para gerar maior lucro, mas a reabilitação, ela é deixada de lado. Então, aqui a gente tem um exemplo de um equipamento de limpeza da tubulação da adutora, é uma polypig que ela entra e vai fazendo a raspagem desse material incrustado. Bom, nós temos também que fazer a medição, né? A gente precisa monitorar o funcionamento das nossas adutoras. Então, é preciso medir pressão e medir vazão para nós termos uma noção de como que a nossa adutora está funcionando. Nas adutoras que são em condutos forçados, é muito empregado aí o tubo Venturi e as placas de orifício para fazer a medição da pressão. A gente mede a pressão, né, devido aqui à diferença na altura aqui do fluido. Tubo Venturi também, a gente pode medir a velocidade. Nas tubulações que funcionam sob pressão atmosférica, a gente usa calha partial, enfim, vertedores, todos esses medidores, né? Ultimamente está sendo muito empregado medidores ultrassônicos e eletromagnéticos que mandam a informação medida, né? De forma remota, eu consigo ter acesso a esses dados na nuvem, então é bem legal e está sendo cada vez mais implantado. Então, é importante que nós observemos que a gente fez o dimensionamento, enfim, vimos os materiais empregados, quais são os principais problemas, lembrando que a grande preocupação com relação à adutora é relacionada à parada da adução, né? Então, essa água que estava em toda velocidade, ela pode retornar. Então, eu tenho alguns dispositivos aí que são empregados para proteção, né? Se a água retornar, eu tenho um dispositivo que ele vai evitar o impacto da água para que ela não provoque prejuízos a montantes. Então, os problemas aí de adução, né? As válvulas de proteção podem impedir essa movimentação da água no sentido de montante, enfim. Existem outros dispositivos, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no livro do professor Tsuchiya. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios de dimensionamento de adutoras por recalque e por gravidade. É isso. Muito obrigada e até a próxima.